Olá! No videocast de hoje, para falar desse tema importante sobre o câncer, a nutrição e exercício, eu trouxe uma convidada especial, integrante da equipe BBI, Maria Clara, nutricionista. Que a bondade, Maria, queira se apresentar. Olá, tudo bem? Eu sou Maria Clara, nutricionista há 18 anos. Trabalho com nutrição clínica e oncológica em torno de uns 16 anos aí, tenho 18 já de formada, né? Tenho mestrado na área de ciência pela Fiocruz. E aí uma vasta experiência com paciente oncológico, né? Pré e pós-tratamento, né? Cirúrgico, quimiográfico, radioterapia. Vai ser bem interessante a gente conversar sobre esse assunto aqui hoje, que é de tanta importância, né? Exato. Muito obrigada, né, Maria, pelo aceite do convite, por compartilhar tanto conhecimento e experiência clínica também com a gente aqui. A gente vai trazer a importância desse cuidado da nutrição e do exercício para o câncer, principalmente no enfoque da prevenção, da promoção da saúde. Como que o exercício e a nutrição integram o tratamento de pessoas com câncer, nas diferentes fases, e como que a gente pode prevenir o aparecimento dessa doença crônica. Para quem não me conhece, eu sou Núbia Cassani, sou coordenadora do IBBI, também profissional de educação física na saúde, com formação em medicina integrativa pela Abrale, reabilitadora e estudiosa da relação do exercício e as doenças crônicas. Vamos começar então, Maria, nosso papo? Vamos lá. Numa visão simplificada e objetiva, como que a gente poderia, Maria, definir para as pessoas o que é o câncer? Então, o câncer ele é um conjunto de doenças, né, de alterações, né, de mais de 100 diferentes alterações malignas no crescimento desordenado de células. E esse crescimento desordenado de células, ele não só pode ficar restrito a uma única localização, como ele também pode se disseminar para órgãos e tecidos adjacentes, né, caracterizando assim o câncer. É uma doença crônica que é decorrente de várias alterações, né, mutagênicas no código genético das células e que acontece em grande proporção no mundo, né? Não é uma característica só do Brasil, digamos assim. É uma das doenças que mais mata no mundo e que mais aparece, né, como doença crônica, né? Uma parte desses cânceres apenas que a gente pode considerar como sendo realmente de ordem mutagênica genética de transmissão, né, de herança genética, e a outra proporção, né, restante são trazidas por agentes modificáveis, né, que são danos causados ao material genético ainda, né, mas a partir de estímulos exógenos, né, ambientais, ou endógenos, a partir de alterações que nós provocamos no meio intracelular, né, e que vão causar alterações dentro daquele gene, né, provocando uma multiplicação defeituosa naquela célula, né, gerando assim o tumor. Então agora a gente vai falar sobre como que o nosso estilo de vida pode contribuir negativamente com o desenvolvimento de doenças crônicas como o câncer, como que a gente pode prevenir a doença nessas mudanças dos hábitos ruins do estilo de vida, que são os hábitos comuns hoje em dia, a grande maioria. Como foi falado anteriormente, né, a gente encontra fatores modificáveis e não modificáveis, né, no ambiente, né, onde vivemos. E a gente pode colocar esses modificáveis, né, esses agentes modificáveis, como alimentação, né, o sedentarismo, o consumo de tabaco, bebida alcoólica, o excesso de peso, que decorre na grande maioria das vezes devido a uma má alimentação, né, um excesso de alimentação, bebidas alcoólicas, e a gente tem exposições, né, exposições a
a poluição, né, a agrotóxicos que entram no organismo da gente que também vão causar danos. E são todos modificáveis, né? A poluição ambiental nem tanto, mas o consumo de agrotóxicos a gente consegue reduzir, né, pela escolha da alimentação, né? Então, levando em consideração que a gente tem esses fatores modificáveis, a gente consegue observar que são fatores que a gente consegue, né, com um pouco de esforço, de vontade de mudar o hábito, né, inadequado, a gente consegue fazer modificações nesses padrões, né? E a gente consegue, a partir daí, perceber, né, se de 5 a 10% dos cânceres, né, apenas que são realmente de origem herdada, o restante ele é prevenível, né? E alguns estudos classificam como sendo em torno de 30 a 50% dos cânceres hoje, né, mundiais, como sendo totalmente preveníveis, porque são em decorrência desses fatores que nós podemos modificar, né? A gente pode ter uma alimentação mais saudável e com isso a gente conseguir colocar para dentro do corpo da gente agentes antioxidantes, né? Evitar colocar agentes cancerígenos, porque a gente tem aí um elevado consumo de alimentos defumados, né? De conservantes, de aditivos que não são saudáveis, não são naturais e que vai gerar para o organismo um trabalho maior na metabolização e excreção desses agentes, né? E que o resultado dessa metabolização, muitas vezes, traz agentes que são estimuladores de câncer, né? E se eu evito consumir, eu evito que eu tenha aquilo dentro do meu corpo estimulando alterações genéticas, né? A mesma coisa é, se eu cuido da alimentação, eu consigo reduzir o meu peso, eu consigo manter um peso saudável, né? É importante a gente falar aqui, quando falar de peso, não deixar isso claro para as pessoas, que a gente não está falando aqui da cultura da magreza, né? Porque se fala muito daquela coisa, não pode ser gordinho, não pode ter excesso de peso, tem que ser corpo de manequim. Não é isso, né? A gente tem no IMC uma faixa de normalidade bem ampla, que vai de 18,4 a 24,9, que ali a gente tem a classificação de peso normal, de eutrofia, de não excesso de gordura. Quando a gente ultrapassa essa faixa, a gente está ali no sobrepeso e na obesidade. E aí é que mora o perigo, porque o excesso de gordura, ele não é apenas um excesso de gordura, ele tem fatores associados ao tecido adiposo que são estimulantes da carcinogenicidade, né? A gente tem aí os adipócitos que são células produtoras de estrogênio. O estrogênio está associado com o desenvolvimento de alguns cânceres, né, principalmente em mulheres, mas em homens também. A gente tem o tecido adiposo que ele tem uma facilidade maior de vascularização e vai facilitar a nutrição daquele tumor, então ele vai criar um ambiente propício para o desenvolvimento daquele câncer, né? E também, a partir da vascularização, até a disseminação daquele câncer para outros órgãos, né, e tecidos. Então, assim, a gente tem uma série de fatores que também influenciam na questão da inflamação, né? Hoje, a ciência já classifica a obesidade como uma doença, né, e uma doença inflamatória. E esse excesso de inflamação, ele estimula os agentes carcinogênicos, né? E como toda doença inflamatória, né, a gente tem a gastrite, que pode levar ao desenvolvimento de um câncer de estômago, a gente tem as doenças inflamatórias intestinais, que também podem favorecer o desenvolvimento de um câncer, né, ao longo do tempo. Não é agora estou inflamada, ficarei, mas a obesidade também não é estou hoje com excesso de peso ou obeso e amanhã vou estar no peso ideal, né? São anos e muitos anos ali de estímulo dentro daquelas células, né, com agentes inflamatórios que vão levar ao desenvolvimento do câncer. Então, assim, o excesso de gordura não é um padrão de beleza, ele é uma questão realmente de saúde, né, de ter cuidado. Então, se a gente olhar para a questão da alimentação, né, que só ela sozinha já consegue melhorar muita coisa que está relacionada, né, o excesso de peso. A gente tem aí a questão de pôr, né, como eu falei, agentes que são estimulantes de câncer, né, da mutagenicidade dentro do corpo.
Se a gente controla a alimentação, a gente também consegue controlar o consumo de bebidas alcoólicas, que também é um agente muito agressor, né? E a gente consegue, dessa forma, auxiliando essas modificações a um estilo de vida saudável, né, incluindo uma atividade física, melhorar a qualidade de vida do paciente, né? Então, para complementar, o tabagismo, ele é um dos fatores de risco para praticamente todos os tipos de câncer, assim como o sobrepeso e obesidade. Como tu trouxe, Maria, o ambiente tóxico que o excesso de gordura no corpo traz sobrecarrega todo o sistema endócrino, todos os órgãos, inclusive órgãos relacionados com o coração, relacionado com o cérebro, relacionado com o fígado, com o intestino, com o estômago, e também órgãos do sistema músculo-esquelético. Assim como a pessoa reduz a capacidade funcional, reduz o nível de atividade física ao longo desse processo de sobrepeso e obesidade, pela dificuldade da execução dos movimentos, pela energia, pela disposição para a prática, pelo excesso de peso, a pessoa também tem uma baixa energia e uma baixa autoestima, um senso de autoeficácia reduzido, de eu não posso, eu não consigo. E isso cria um comportamento sedentário que vai se ampliando com o tempo. E esse ciclo vicioso do mau comportamento da atividade física, da alimentação, tem alimentos que eles causam alguns vícios, como o açúcar e outros, né, no nosso cérebro, e que são danosos para o organismo como um todo. Então, aí a necessidade da prática regular, pela importância dessa prática regular para a manutenção da saúde, para a prevenção de doenças crônicas. Se a pessoa tem uma predisposição genética, é um conjunto de fatores não modificáveis muito pequeno comparado com as mudanças do estilo de vida que são possíveis, que são mais de 50% dentro dos fatores de início de um câncer, né? Já que a pessoa já tem histórico na família, ou ainda não. Então agora eu vou trazer um pouco sobre os benefícios do exercício físico no câncer. São vários benefícios, incluindo fisiológicos e psicológicos. Como eu trouxe anteriormente, o autoconceito é melhorado sobre a própria saúde da pessoa e sobre o seu tratamento, caso ela já esteja em tratamento do câncer. O aumento dessa autoestima para ela fazer todo esse conjunto de cuidados, essa prática do autocuidado, e a diminuição da ansiedade que é aumentada durante esse período de pré-diagnóstico, tratamento e cuidados com essa condição crônica da saúde e a família como um todo, né? E diminuição da depressão, que também tem uma recorrência em pacientes com diagnóstico de câncer ou tratamento. A idade também influencia, né, Maria? Pessoas com idade avançada têm um conjunto também de fatores de risco somados com o aumento da gordura corporal, o excesso de gordura corporal, o aumento do comportamento sedentário e o aumento do risco de depressão, né? Eu colocaria aí, Topia, junto ainda com todos esses fatores, a gente tem que ter em mente que à medida que o corpo envelhece, as células envelhecem, o metabolismo envelhece, né? Então, as nossas células, elas têm mecanismos de defesa próprios, né? Para quando ocorre uma alteração no código genético, que ela percebe, né? O organismo percebe que aquilo vai ser danoso, a célula entra em apoptose. O que é isso? Ela se autodestrói, né?
E assim ela evita a propagação de uma célula doente. Quando o corpo envelhece, esses mecanismos também envelhecem. Então, a célula fica com um pouco mais de dificuldade de conseguir identificar esses mecanismos, né, esses acontecimentos, e de reverter. Então, a chance é muito maior de aparecer uma célula doente e ela não ser percebida e ela ter ali a sua permissão de multiplicação, né? E aí vinha o desenvolvimento de câncer. Hoje, como a população vive muito mais, a gente tem também essa questão da relação, né, com o aumento dos números de cânceres também, porque a população está vivendo mais, está se submetendo por muito mais tempo a fatores que levam, né, modificáveis, que levam a essas alterações, além desse fator, né, desse plus, que é a célula já não ter 100% da sua capacidade de identificação e de proteção, né? Então, é muito importante a gente olhar, porque tem gente que diz assim, eu já tô velho, vou fazer nada não, né? Não vou nem me preocupar, vou continuar comendo e fazendo o que eu quero. E eu acho que não é bem assim, porque é qualidade de vida, né? Eu acho que a gente tem que se perguntar, como eu quero chegar na minha velhice? Eu quero chegar bem, independente, levantando, sentando sozinho, comendo, desenvolvendo as minhas funções normais, ou eu vou querer chegar dependente, doente, debilitado, né, por conta de uma doença, por conta de sedentarismo, né, que afeta toda essa parte que você falou. Então, eu acho que é uma questão da gente olhar e dizer assim, o que eu quero realmente para mim? É saúde? Ou é doença, né? É uma coisa assim que as pessoas acho que tem que ter muito em mente, porque é realmente o que acontece, né? Sem florear, sem deixar a coisa, né, romantizada. Eu acho que é um ponto muito importante para a sociedade, né, para a população, porque a cada dia que passa a gente vive mais. Sim. E aí, quanto mais você quer viver com qualidade, né? Desejo, né? Querer viver mais e viver melhor. Melhor. Ler um desejo é uma escolha, né? Exato. E que só depende da gente, né? Sim. A gente, infelizmente, vem de hábitos alimentares muito ruins, de comportamentos, né? Porque a gente engloba tanto alimentação quanto atividade física, né? Movimentação, corporal, enfim. A gente vem de uma cultura muito ruim, né? Hoje a gente consegue já ver idosos praticantes de atividade física, né? Quando eu era criança eu não via isso, meus avós eram completamente sedentários, né? Todos eles, de um lado ou do outro, os avós dos meus amiguinhos eram também. Hoje a gente vê pessoas a partir de 60 anos já se preocupando mais com a alimentação, se preocupando também. Bem, assim, bem engajados, né? Mas ainda não representam um percentual muito grande da população, sim, né? A gente vê esse movimento, ele está acontecendo, mas a gente pode melhorar, né? Isso, tudo que está em volta, porque é muito interessante, porque quando a gente muda o estilo de vida, a gente não muda só a alimentação ou só a atividade física. Exato. Os dois andam juntos, né? É muito importante. Que é um complemento, né? Um incentivo à mudança do hábito do outro. A prática regular do exercício e da atividade física com o cuidado da alimentação equilibrada, da alimentação saudável. Um incentiva o outro. Eles ficam equilibrados quando um é iniciado. Isso eu vejo já como uma relação direta na melhora da saúde das pessoas e principalmente nas 8 primeiras semanas assim, de prática regular. Essa prática regular, fisiologicamente no corpo, o exercício proporciona também melhora do sono. Sim. A pessoa dormindo melhor, ela recupera melhor o organismo e o corpo como um todo, regenerando, melhorando até o seu sistema imunológico, que com a idade vai reduzindo esse potencial de proteção do nosso corpo, né? Para qualquer infecção, qualquer problema interno. Um outro benefício do exercício para as pessoas, principalmente com câncer ou no tratamento ou que querem prevenir, é o aumento da força. A contração muscular, ela é sinônimo de um estímulo endócrino para o corpo, para a produção de substâncias
que melhoram o funcionamento de vários órgãos interrelacionados. Então, se a gente tem uma melhor capacidade funcional para exercer as atividades simples, movimentos básicos, a gente tem então força para sustentar o nosso corpo e sustentar todo o funcionamento interno dos órgãos, com músculos mais saudáveis, articulações mais saudáveis e órgãos em melhor funcionamento. Então, se a gente tem excesso de peso e obesidade, a gente sobrecarrega órgãos e estrutura musculoesquelética. Muito mais do que quando a gente está em peso normal, mesmo sedentário e com pouco tônus muscular. Então, o excesso de peso ele traz mais danos do que benefícios, né? Do que benefício como um todo. Exato. O controle do peso também é um efeito fisiológico do exercício. A pessoa tem vários estímulos internos para manter esse peso saudável, com o consumo de energia que o exercício e a contração muscular proporciona, a redução da fadiga, que é um cansaço que a gente poderia chamar um cansaço crônico que acontece comumente em pacientes de câncer, né, em tratamento, e não só em pacientes de câncer. É muito comum encontrar pessoas com sintoma de fadiga na pandemia, pós-Covid. Então, para prevenir o desenvolvimento de qualquer doença crônica, o exercício contribui para a redução dessa fadiga do organismo como um todo. A parte sanguínea é melhorada com o funcionamento cardiorrespiratório que o exercício proporciona, pela estimulação dessas células do sangue que levam mais oxigênio para todos os tecidos, incluindo o cérebro e outros órgãos nobres também do corpo como um todo, e a redução da gordura corporal no controle desse peso relacionado. Então, sobre o exercício, em geral o que eu queria trazer era esses temas. E para Maria, a nutrição, como que tu enxerga que ela contribui integrando o tratamento do câncer? Então, para falar de nutrição, né, alimentação, é interessante a gente lembrar que a alimentação ela é composta, né, a nutrição, quando a gente fala de uma forma geral, ela é composta por alimentos que são ricos em nutrientes, né? Carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, minerais, que é o que a gente sempre ouve falar, tem isso. Mas ele não tem só isso, né? A gente tem que lembrar que ele também tem substâncias que são substâncias oxidantes, né? E que vão ajudar o organismo da gente a combater, né, diversas reações não benéficas que podem acontecer ali dentro, né? A gente tem os fitoquímicos, que a gente pode citar aí, beta-caroteno, que é tão conhecido de todo mundo, né? Tá ali na cenoura. A gente tem a luteína, a zeaxantina, os flavonoides, quercetina, compostos de enxofre, que são tão falados também, que auxiliam na proteção intestinal contra o câncer de intestino, né? E que estão ali, né, disponíveis, sem nenhum custo adicional num alimento,